Então, essa é a nossa sala virtual com a proposta formativa atendendo aos requisitos mínimos. Então, a gente tem a primeira imagem, é a imagem de introdução da nossa disciplina, do nosso curso, né? A ementa do curso, um fórum de dúvidas que nós criamos, o fórum de avisos que a gente só alterou o título do fórum, né? Ele já estava criado, o título do tópico 1, o conteúdo que vai ser ministrado, que vai ser aplicado nesse tópico 1, o material de estudo, que é uma página com texto simples sobre o conteúdo dos ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, um link que aponta para um endereço eletrônico que está lá no guia EAD do IFG. Olha só, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para visualizar melhor. Então, uma URL, vou voltar aqui para a nossa página, e por fim, um fórum avaliativo que trata das possibilidades de uso do Moodle. Bom, esses, pessoal, são os requisitos mínimos, mas a gente pode melhorar um pouco esse conteúdo. Se você se sentir bem em fazer isso, se você pensar assim, não, eu quero ir um pouquinho além desses requisitos mínimos, você pode fazer isso que eu vou te apresentar aqui agora, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai melhorar um pouco o aspecto visual e de organização da nossa sala virtual. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar os objetos HTML. Onde é que estão esses objetos? Estão no guia EAD do IFG. Então, olha só. Guia ead.ifg.edu.br, tá? Aqui na página inicial, a gente pode acessar tanto esses objetos HTML pelo espaço Moodle 3.11 ou pelo espaço Moodle 4.1. Eu vou aqui no 3.11, que é a versão do Moodle que a gente está trabalhando agora. Vou clicar em espaço do professor e aqui embaixo eu tenho 3 links, né? Exemplos de objetos HTML. O primeiro, né, a primeira página, a segunda página e uma outra que trata de objetos HTML customizáveis. Eu poderia copiar esses objetos aqui também por meio dessa página. Então, olha, eu tenho divisores que a gente pode trabalhar com fóruns de comunicação e qualquer outro título. Isso aqui a gente pode mudar, tá? Eu vou mostrar para vocês. A gente tem outros divisores também, só que agora com sombra, separadores horizontais, cabeçalhos de tópico ou seção, e os códigos aqui embaixo, tabela estilizada, tabela simples, alertas com pouco texto, alertas com mais texto e assim por diante, tá? O que eu vou fazer? Qual o objeto HTML que eu vou copiar aqui nesse momento? Essa divisão de conteúdo, tá? Vocês vão perceber o porquê daqui a pouco. Qual divisão de conteúdo eu quero? Bom, vamos pensar aqui. A nossa disciplina, ela está predominantemente na cor azul. Então, vamos usar um objeto HTML na cor azul. Eu vou copiar esse primeiro aqui, que é um azul um pouco mais claro. Como é que eu faço? Eu seleciono o código HTML, que eu chamo de objeto HTML aqui para nós, né? Do azul claro. Então, eu tenho aqui, ó, azul claro, copio. Eu venho aqui no Moodle e vou adicionar um rótulo, tá? Então, já estou com o modo de edição ativo? Ainda não. Vou ativar o modo de edição primeiro. Ativei o modo de edição. No tópico 1, vou adicionar uma atividade ou recurso, rótulo. Então, esses objetos HTML, em linhas gerais, eles são colocados em rótulos, tá? O que eu vou fazer? Tem o editor de textos aqui. Se eu fosse colocar qualquer texto, eu digitaria esse texto aqui nesse momento. Mas não é um texto comum, é um código HTML. Então, como é que eu faço para adicionar esse código? Eu preciso clicar nesse botão aqui, HTML, passo para o modo HTML e colo aquele código que eu acabei de copiar lá do guia EAD, tá? E volto para o texto normal. Então, veja que o nosso objeto HTML já está disponível aqui para a gente. Se eu quisesse, eu poderia alterar esse texto aqui, ó, colocar o texto que eu quiser. Mas, para nós, eu quero um separador chamado Fórum de Comunicação. E vou clicar em salvar e voltar ao curso. Acabei de criar esse divisor, que é um objeto HTML. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar e soltar para o espaço que eu quero, justamente, separar a ementa do curso dos fóruns. Tá? Então, vou deixar a ementa aqui, que a gente já vai melhorar ela um pouco, separada dos fóruns.
beleza? Então, fiz o nosso primeiro ajuste. Qual o segundo ajuste que eu vou fazer? Vamos melhorar esse rótulo aqui, que é o rótulo da ementa do curso. E qual objeto HTML nós vamos usar? Esse segundo, tá? Exemplo de objetos HTML número 2. Você poderia usar qualquer um desses aqui. Olha só, cabeçalho de tópico ou seção, qualquer um desses. Poderia usar esse aqui, cabeçalho do tópico ou seção com bordas arredondadas. Percebe que esse objeto HTML aqui é exatamente o objeto HTML que está na nossa sala. Está vendo aqui? Olha só. E nós vamos criar exatamente esse aqui para exemplificar. Tá? Então, vamos fazer isso. Vamos usar o código HTML desse objeto que está aqui nessa cor azul. Então, eu vou copiar o código desse objeto. E aqui eu vou criar um novo rótulo, tá? Só para a gente não mexer nesse aqui. Vou criar um novo rótulo aqui embaixo, tá? Adicionar uma atividade ou recurso. Rótulo novamente. Passo o editor de textos para o modo HTML e colo aquele código que eu acabei de copiar. Então, olha só, está aqui. Aonde é que está o texto que a gente vai colocar? Está lá na nossa pasta. Eu já deixei aberto aqui, no bloco de notas, né, o texto aqui da ementa. Vou selecionar esse texto e vou deixar ementa. Tá? E vou colocar o texto da ementa no espaço indicado. Vou selecionar o texto aqui primeiro, vou deletar e vou colar o texto sem formatação. Tá bem? Ele já vai colar aqui justificado e na cor preta para a gente. Já está pronto. Salvei e voltei ao curso. Olha só o que o Moodle fez aqui. Geralmente ele faz isso, tá? Lá no editor de textos, esse texto aqui estava na cor preta, não estava? Mas agora, quando eu salvei, ele está com a cor clara. E eu não quero isso. Então, eu vou voltar no rótulo, vou selecionar o texto novamente e vou deixá-lo na cor preta. Agora sim. O que eu vou fazer com esse objeto HTML? Eu vou arrastar e soltar ele aqui para cima. Então, para exemplificar, a gente tem a ementa do nosso curso por meio de um rótulo simples e a ementa do nosso curso com um rótulo estilizado num objeto HTML. Tá? Vou excluir esse rótulo aqui porque eu não quero ele duas vezes, né? Eu já quero ele estilizado. Então, melhoramos um pouquinho a parte visual e de organização aqui do nosso curso. Vamos fazer a mesma coisa aqui para o tópico 1. Então, o que eu vou fazer nesse momento? Vou adicionar um novo objeto HTML, que nesse caso vai ser esse mesmo aqui, e vou alterá-lo com o texto de orientação desse tópico 1. Se eu já adicionei um objeto HTML na sala, eu não preciso voltar lá no Guia EAD, copiar o código e colar aqui novamente. Eu posso simplesmente duplicar esse objeto que está aqui. Então, eu duplico esse que já está criado, arrasto e solto para o espaço indicado. Qual texto que vai ficar aqui? É o texto de orientação do nosso tópico. Então, copio, olha só. Venho aqui nesse objeto HTML, editar configurações, olha só, editar configurações. O que eu vou fazer? Vou selecionar o texto que eu quero melhorar, vou apagar e vou colar o texto das orientações do tópico 1. Nesse tópico 1, o que eu estou tratando do tópico 1? Então, vou colocar no título, aspectos iniciais sobre o Moodle. Vou salvar e voltar ao curso. Novamente, ele colocou o texto aqui num cinza claro. Vou voltar no objeto HTML, selecionar o texto e vou colocar na cor preta. Certo? Então, se eu coloquei o título do tópico aqui no objeto HTML, ele vai me abrir espaço para eu poder trocar esse título aqui. Então, posso chamar de tópico 1 e colocar o prazo. Então, vamos supor que esse tópico 1 ele vá do dia 17 do 1 a 24 do 1 de 2025. Então, olha só, já mudei um pouquinho a organização. Tá um pouco mais organizado, tá visualmente melhor. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou excluir esse objeto
aliás, esse rótulo, né, que equivale a esse outro rótulo que você está vendo. Vou excluí-lo, porque a gente já criou o mesmo rótulo em cima. O que eu posso fazer agora para finalizar esses pontos de melhoria? Eu posso colocar separadores entre os materiais de estudos e a atividade. Onde é que estão esses separadores? Estão lá no guia EAD também, naquela primeira página de objetos HTML. Está bem aqui, ó. Olha só, se a gente for descendo, você vai ver que ele tem separadores aqui embaixo. Eu acho que é aqui. Vamos dar uma olhada. Vou botar aqui em cima. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que a gente pode fazer nesse caso? Usar esses mesmos separadores, né? Divisão de conteúdos, né? Fórum de comunicação aqui, só que a gente troca o nome. Eu não coloquei lá no guia EAD, eu acho que não, esses separadores aqui, ó. Era esses que eu estava procurando. Eu não coloquei eles lá. Então, para facilitar as coisas, vamos usar esses aqui também, tá? Esses separadores coloridos aqui. Mas, como eu já usei esse separador anteriormente, vamos usar esse que está aqui embaixo, né? Ele é um pouquinho menor, mais estreito, né? E com uma sombra embaixo. Vamos usar esse daqui, na cor azul escuro. Então, vou selecionar esse código HTML, que está aqui, Ctrl C, copiar, olha só, e vou adicionar um rótulo novamente. Então, perceba que essas estilizações do conteúdo são feitas, muitas vezes, usando rótulos, né? Passo o editor de textos para o modo HTML e colo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar materiais de estudo. E vou salvar, tá? Olha só. Coloco aqui. O que eu vou fazer para melhorar? Eu vou alinhar à esquerda esse texto de materiais de estudo. Alinhei à esquerda, salvei e voltei ao curso. Agora eu vou duplicar esse objeto HTML e vou arrastar aqui para cima da atividade, porque eu quero dividir esse espaço, esse compartimento do tópico 1 entre materiais de estudo e atividades, tá? Então, vou editar esse rótulo, esse objeto HTML, e vou chamar de atividade. Poderia ser mais de uma, então vou colocar no plural. Salvei e voltei ao curso. Então, pessoal, olha só. O que eu mostrei para vocês aqui? A gente saiu de uma sala virtual só com textos, né? Textos bem simples mesmo, estilizados lá no editor de textos do Moodle, né? Para uma sala virtual com objetos HTML, com recursos visuais que contribuem tanto para a organização do conteúdo e dos materiais, quanto para aspectos visuais da sala. Você pode se perguntar, mas isso é realmente necessário? E eu vou te dizer, não. O primordial de uma sala virtual é o conteúdo. É a metodologia, é a forma e a interação professor-estudante, estudante-professor. Isso é o primordial. É nisso que você tem que se focar. Mas, se você quiser melhorar a organização da sua sala e melhorar os requisitos visuais, os aspectos visuais, você pode sim utilizar esses recursos, esses objetos HTML, para dar uma cara um pouquinho melhor para a sua sala virtual. Perceba, pessoal, que as salas virtuais dos nossos cursos, elas não são essencialmente bonitas, só aos olhos. Não é isso que a gente quer. A gente quer entregar materiais e salas virtuais que sejam essencialmente organizadas e que os recursos e as atividades estejam sempre no mesmo local. Então, você bate o olho na sala, ela tem uma identidade visual própria e todas as disciplinas seguem essa mesma identidade visual, tá? Então, trabalhar com esses recursos visuais, isso não é necessariamente essencial, preponderante para o sucesso da sua disciplina. Não é. Mas, se você conseguir fazer isso, vai dar uma cara um pouco melhor e talvez a sua disciplina ou seu curso fique mais organizado, né? Visualmente ali para os estudantes. Tá certo? Então, é uma forma de contribuir para melhorar o seu conteúdo e a disposição do seu conteúdo na sua sala virtual. Tá bem, pessoal? Então,
Eu fico por aqui nesse segundo vídeo e até mais, espero que tenham gostado.